Sejam todos bem-vindos, meus amigos da Arquibancada Celeste Online, para tirar de vez. Sai zica, sai ano ruim. Pelo amor de Deus, que começo de ano, meus amigos. Estamos aqui para mais um pós-jogo, para a gente falar de Cruzeiro 2, América 0, Mineirão, debaixo de chuva, gramado ruim. E aí, administração, pelo amor de Deus, né, Minas Arena? Já vi chover muito mais e o gramado responder bem melhor do que foi. Dificultou o jogo do Cruzeiro e para o América também. Fica um jogo travado, um jogo onde os jogadores têm começo de temporada difícil de acelerar a bola, que é o que o Cruzeiro gosta, difícil de fazer essa transição rápida, os jogadores com medo de lesão, então vamos cuidar um pouquinho, né? Que bom que colocaram a Anitta do lado de fora do gramado no sábado, na esplanada, mas pelo amor de Deus, né? Nem choveu tanto para ter um gramado tão ruim daquela maneira, mas mesmo assim, galera, se inscreve aí, deixa o like, aperta o like aí, vamos falar de Cruzeiro, mais um pós-jogo, e enfim, um pós-jogo com um pouco mais de tranquilidade, né? Não é aquela coisa de quando perde tudo, terra arrasada, e quando ganha tá tudo bem, mas é um Cruzeiro, eu diria que com a cara do Tite. É um Cruzeiro que controlou melhor o jogo, longe de ser um Cruzeiro brilhante, mas um Cruzeiro que fez 2-0 no primeiro tempo e conseguiu controlar um segundo tempo, né? Vamos trocar um pouquinho de ideia, o que foi, né? O Cruzeiro com Cássio no gol, Fagner na direita, bela escolha. Cássio primeiro, com boas intervenções, mas assim, um jogo onde foi um pouco menos exigido e às vezes que foi exigido, foi bem. Fagner, onde fez o melhor jogo da temporada dele, acredito, e eu vinha pedindo esse tempo todo para o Fagner ser o titular, que é o cara que, o Fagner já é mais velho, é um cara que está vindo de lesão e naturalmente demoraria um pouco mais a pegar esse ritmo, cara. Ficou parado muito tempo, mas defensivamente cumpre a função muito melhor que o Willian. Fez a dele, melhor jogo da temporada dele, segurou a onda, ajudou a equilibrar a defesa, que foi o melhor jogo defensivamente, onde o Cruzeiro não tomou gol. Fabrício Bruno, bem no jogo. João Marcelo, bem no jogo, mais seguro, que é o que a gente cobra, que os dois estavam numa insegurança louca, né? Então, um jogo muito melhor da defesa. Apesar de ter cedido algumas chances para o América, mas um jogo onde não tomou gol, né? Um Cruzeiro um pouco mais equilibrado. Kaique Bruno, e aí, meus amigos, Gerson e Lucas Romero. Onde, para mim, o melhor jogador disparado do Cruzeiro. O Gerson fez o que o Lucas Silva fazia no primeiro turno do ano passado, de 2025, onde foi o melhor Cruzeiro. É o cara que a gente encontra no Gerson, o cara que faz essa ligação. A bola passa no pé do Gerson para chegar nos meias. A bola passa no pé do Gerson para chegar no Caio Jorge. A bola passa no pé do Gerson. Ele tá toda hora tocando na bola, toda hora se movimentando. E foi assim que, com 1 minuto, sofreu o pênalti, né? Uma jogada do Cruzeiro, onde ele estava dentro da área, sofreu o pênalti claro. Mas é o cara que, para mim, o Cruzeiro ganha muito. Porque funcionou ano passado assim com o Lucas Silva, que foi o cara que ditou o ritmo. O Lucas Silva, ano passado, fez um primeiro turno de brasileiro de almanaque. Ditou o ritmo do Cruzeiro, era o cara que sabia a hora de acelerar, sabia a hora de travar, né? Comandava muito o time. No segundo tempo, no segundo turno, infelizmente, deixou isso cair, né? Acredito que pelo porte físico, pelo ritmo de jogo, o Lucas Silva caiu muito de ritmo, caiu muito, né, de produtividade. E assim, em relação à qualidade técnica, o Gerson está muito acima do Lucas Silva. Mas é um Cruzeiro que voltou a ter esse cara comandando as ações do jogo, que faz a ligação. E Lucas Romero sempre mordendo no meio de campo. É um motorzinho que não para de correr, né? E aí tivemos Christian pela esquerda, que isso é uma mudança do Tite, né? O Christian jogou com o Léo Jardim pela direita, esse ano vem pela esquerda. Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge lá na frente. Cara, eu particularmente gosto muito do Christian. Eu falo que é o cara que é o antigo carregador de piano, sabe? Que era o Augusto Recife, que dos jogadores talvez era o que a galera menos falava, mas era o que tinha um dos papéis mais importantes. O Alex jogar livre e fazer o que fez, o Augusto Recife tinha que cobrir os dois lados, chegar lá na frente, fazer gol. Então acho o Christian muito importante, muito, muito titular. Não vejo ninguém que faça no Cruzeiro essa função que o Christian faz, apesar de, assim, ainda acho que jogador de beirada, você precisa ter um jogador de ofensividade um pouco além do Christian, mas defensivamente ninguém faz o que ele faz. É o cara que bota o pé na bola, é o cara que rouba a bola, é o cara que acompanha, é o cara que dá passe pro gol ontem, que foi o Caio Jorge. Então, assim, titularíssimo, titularíssimo. Não vejo
posição ameaçada dele, jogando pela esquerda, ano passado jogou pela direita. Arroio também, cara, se encontrou melhor, apesar eu cobrei muito. Eu falo que jogador é foda, os caras querem arrebentar a gente, torcedor. Eu falei que o jogo pragmático do Arroio, que era fácil de marcar, que era sempre trazer a bola para canhota pela perna dele, o gol do Christian foi o quê? Ele jogando a bola para a direita e fazendo o cruzamento. Então, assim, um Cruzeiro com o primeiro tempo ok. É um primeiro tempo que se espera. Um Cruzeiro contra um time de Série B, aproveitou as oportunidades. Um Cruzeiro com o primeiro tempo contra o Curitiba muito bom. Um Cruzeiro contra um Botafogo no primeiro tempo muito bom. Um Cruzeiro contra o Atlético Mineiro no Clássico de um primeiro tempo muito bom. E um Cruzeiro de um segundo tempo onde administrou. Mas mesmo assim me preocupa. Me preocupa como o Cruzeiro ainda cai de rendimento. O Cruzeiro controlou melhor o jogo contra o América no segundo tempo, mas mesmo assim dá uma diferença muito grande. De um primeiro tempo ok para um segundo tempo onde você só controla. Talvez se você pega um time mais equilibrado, o América teve chance. Teve um jogador do América que saiu cara a cara com o Cássio. Então, mais uma vez, um Cruzeiro que deixa cair um pouco. Acho que liga o sinal de alerta. Mas foi bom, galera. Nós estamos num momento que não estamos podendo cobrar muito, não. E para mim, o principal desse jogo contra o América, Cruzeiro era o Cruzeiro do ano passado, era o Cruzeiro que, quando chegava em oportunidade em jogos importantes, o Cruzeiro não correspondia. Foi assim na Copa do Brasil, de sair para um Corinthians muito pior. Foi assim contra Santos, Ceará, Juventude, que era só ganhar o jogo e aproximava dos líderes, o Cruzeiro não conseguia. Em jogos decisivos do ano passado, o Cruzeiro, muitos dele, não correspondeu. E esse, contra o América, ontem, era um jogo que precisava de ganhar, o Cruzeiro foi lá e fez o que tinha que ser feito. Fez o 2-0, esses jogadores pressionados e mostraram e deram a resposta. Então, para mim, o que eu tiro de melhor desse jogo, cara, é isso aí. Quando se precisa ganhar, você vai lá e ganha. Porque mata-mata é isso, meu amigo. Libertadores é isso. Às vezes você faz um jogo mais ou menos fora de casa na altitude, você chega em casa, você é obrigado a ganhar. Você perdeu de 1-0 na altitude, você chega no Mineirão, você tem que ganhar para você classificar. Então, esses caras deram a resposta ontem. Tinha que ganhar, um Cruzeiro que estava para nem classificar, agora é primeiro geral, nessa loucura desse Campeonato Mineiro, mas foi o time que deu a resposta, que chegou, que fez o que tinha que ser feito, e um time do Tite, é o que eu falei, vitória Tite. Não adianta a gente querer um Tite ofensivo, não adianta a gente querer um Tite jogando bonito, o Tite é isso, gente. O Corinthians foi campeão com o Tite desse jeito. O Corinthians era uma linha tênue de ser campeão e ser desclassificado, né? Haja vista o que o Cássio fez contra o Diego Souza, né? Aquela para mim é o gol do Mundial. O Cássio defendendo aquela bola ali, porque se ganha o Vasco passava e acabou. Então o time do Tite é isso. Pro torcedor, temos que saber que o Tite está começando a organizar, vai ter um pouquinho mais de calma da torcida para trabalhar, mas agora já tem Mirassol, que é um jogo importante. Não adianta nada ter ganhado do América e tomar a terceira porrada do Mirassol. Vai precisar na quarta-feira de fazer um jogo bom contra o Mirassol, vai precisar de trazer os 3 pontos, porque o jogo contra o Botafogo, que eu considero que dava para ter um empate melhor, ou até mesmo uma vitória pelo primeiro tempo, você toma 4 lá e a virada aqui, inadmissível. Isso força o Cruzeiro a sair contra o Mirassol, que é difícil. Eu tava vendo na Samuca os caras comentar, meu amigo, o Mirassol tem 1 ano que não perde lá dentro de casa no Maião. E aí o Cruzeiro vai ter que ir lá e buscar esses 3 pontos. Para recuperar um pouco da cagada que foi esse começo de temporada no Brasileiro. Né? Nem pensar em perder. Mas é um Cruzeiro que já vai para o Maião um pouquinho mais, mais tranquilo, sem esse peso. Né? Agora, quase classificado. Né? Então, considero que foi um bom jogo. O Cruzeiro fez o que tinha que ser feito. Não é brilhante, não acredito que esse Cruzeiro do Tite vai ser brilhante. Eu não vejo esse perfil no Tite, um Cruzeiro ofensivo, um Cruzeiro com muitos... Não, mas um Cruzeiro que segura o jogo. Até nisso o Cruzeiro estava falando. Tem hora que você não precisa jogar bem, tem hora que você precisa ganhar de 1-0. 3 pontos, leva para casa os 3 pontos e acabou. Passa a régua. Foi o que o Cruzeiro fez. Fez um 2-0 no primeiro tempo, segundo tempo, segurou o jogo, confirmou os 3 pontos. Cara do Tite. Para mim, esse primeiro jogo com mais a cara do Tite, que o Tite vai ser isso aí. Trazendo os 3 pontos, Tite, você pode tomar 15 bolas na trave, o Cássio morrer de fazer defesa, traz os 3 pontos. Isso aí, meu irmão, vai salvar o seu trabalho.
né? Apesar da gente querer ver um futebol bonito. Mas a gente sabe que com o Tite nem sempre é assim, né? Galera, mais um pós-jogo, falamos um pouquinho do que foi o jogo, uma boa, grata surpresa, porque o América vinha sendo uma pedra no sapato, acho que está confirmando aí uma classificação para o Mineiro, que precisa de ser campeão. Ser campeão vai dar tranquilidade para o Tite trabalhar, vai baixar um pouco a pressão desses jogadores para poder trabalhar um pouco melhor. Gerson como maestro, melhor jogador. Matheus Pereira aproximando do Gerson e Christian, para mim, são esses 3 jogadores no meio que eu vejo que vai deixar o Cruzeiro mais forte, né? Outros jogadores entraram, acho que contribuíram pouco do que, até pela condição do gramado, um gramado pesado, e o Cruzeiro fazendo o que tinha que ser feito, né? 3 pontos, líder do Campeonato Mineiro, vamos firme para ser campeão, precisamos ser campeão para dar tranquilidade, beleza? Quarta-feira agora contra o Mirassol, precisamos também dos 3 pontos para a gente estar retomando esse Campeonato Brasileiro que tão bom ano passado e esse ano começou de forma terrível. Então, não deixa de se inscrever, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve aí no canal, dá essa moral, vamos falar de Cruzeiro, estamos aqui sempre. Valeu!